Bom, então hoje vamos dar continuidade a um assunto que foi já amplamente abordado por aqui, que é o universo dos cintos. Então, os cintos, que tem toda uma temática envolvida aí relacionada a várias funcionalidades, a muitas dúvidas também, merecem um aprofundamento, essa continuidade, e por isso estou aqui para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, apenas recapitulando rapidamente, na semana anterior, a gente falou de uma maneira geral sobre quais cintos ter, quais cintos investir, quais são as funcionalidades. Inclusive, eu até agrego uma funcionalidade aqui, que na verdade foi falada na semana anterior, mas eu queria deixar aqui muito bem desenhada com vocês. Então, quais são essas 3 grandes funcionalidades de um cinto? A primeira delas, que é a sua função original, que é ajustar, segurar uma peça, né? Uma calça, uma saia, alguma coisa para que não caia, não fique largo. Então, essa é a função original. A segunda função é a relacionada ao estilo, né? É todo aquele aspecto relacionado a um arremate na sua produção, que vai fazer toda a diferença, e a depender de qual o seu estilo, né? Se você tem um estilo mais clássico, mais formal, mais criativo, mais despojado, você vai conseguir o efeito que você quer projetar com a sua imagem, com aquele pequeno detalhe ali na região da cintura, né? Fazendo a escolha correta. E eu agrego aqui uma terceira função, que é a função de modulação corporal ou geometria corporal, que é a função de ajustar, fazer alguns equilíbrios corporais ali, a depender da escolha do cinto. A gente até falou um pouco disso na semana passada também, lembrando que quanto mais a gente consegue um alongamento da perna, ou seja, quando a gente coloca um cinto da cor da calça, a gente tem uma sensação que a gente tem uma perna mais alongada. Isso é ótimo porque pessoas que têm um tronco mais alongado e uma perna mais encurtada conseguem fazer aí esse efeito, que é super interessante. Por outro lado, se você tá com uma camisa e quer usar uma calça que é de uma cor diferente da sua camisa e você quer usar um cinto, dê preferência, caso você queira trabalhar com esse efeito de uma compensação corporal, dessa geometria, dessa modulação corporal, para um cinto que seja da cor da sua blusa, da sua camisa. Então, por exemplo, nessa produção que eu tô aqui, se eu quiser dar uma sensação de que meu tronco é mais alongado, né? Às vezes eu tenho o tronco mais curtinho em relação à minha perna e quero fazer esse ajuste, esse equilíbrio corporal, eu vou usar um cinto mais aproximado à cor da minha blusa. E se for o contrário, eu vou usar um cinto mais aproximado à cor da minha calça. Então, isso a gente viu aqui. Para quem não acompanhou esse conteúdo da semana anterior, vale a pena voltar, porque ele está muito rico, com detalhes, com ilustrações ao vivo e em tempo real. E por outro lado, a gente sabe que dentro desse efeito de modulação corporal, né, a gente tem a possibilidade de provocar um alongamento, seja do tronco, seja das pernas, mas a gente também tem o efeito oposto, que é uma possibilidade de provocar um achatamento. E aí você me pergunta, Ana, mas por que eu gostaria de parecer mais achatada? A gente tem que pensar que tem as pessoas que às vezes se sentem altas demais, magras demais. Então, quando a gente vai criando blocos ali no nosso corpo, a gente dá uma diminuída nessas proporções que tendem a ser maiores em termos verticais. Então, fazendo essa compensação, usando um cinto mais largo, usando um cinto que dê um contraste, seja na blusa, seja na calça, né, que tem uma diferença de cores entre as partes de cima e de baixo, a gente consegue esse efeito achatador.
Estamos aqui naturalmente falando de efeitos visuais óticos, né? É uma sensação que a gente tem, que sim funciona e realmente é algo que é objeto de estudo e de comprovação. Por isso é muito interessante a gente fazer uso disso de acordo com a nossa necessidade, com o que a gente quer efetivamente, né? E aí uma coisa que é interessante a gente lembrar, trazendo já um conteúdo que foi dito aqui na semana passada, é o seguinte: quanto mais cortes na nossa silhueta a gente provocar, mais a gente vai ter essa sensação de achatamento. Então, muita gente fala, Ana, eu sou baixinha, às vezes eu tenho muito peito, muito volume, sou mais cheinha, gostaria de usar cinto, o que eu faço? Veja no somatório, de uma forma geral, se você está criando muitos blocos no seu corpo. E aí vale a pena a gente destacar os blocos que são a linha da cabeça, a linha do tronco, o cinto, a linha das pernas, o sapato, às vezes a barra da calça. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma calça flare, a gente sabe que a calça flare vai até lá embaixo, ela provoca um efeito alongador. Se a gente está falando de uma calça cropped, né, que tem uma barra mais encurtada, a gente já sabe que já cria ali um bloco, né, um corte no seu corpo. Então, quanto mais cortes, mais efeito de achatamento. Quanto menos cortes, mais efeito alongador. Então, uma pessoa que se considera mais baixinha, mais cheinha, não pode usar um cinto? Claro que pode, mas ela pode fazer alguns efeitos compensadores para que ela minimize essa quantidade de blocos no corpo dela. Então, a gente pode pensar numa blusa de gola V, que dá essa sensação de alongamento. A gente pode pensar em calças que não tenham a barra muito encurtada, ou seja, uma calça flare, uma calça pantalona, uma calça reta. Ou, se você quiser usar uma calça mais encurtada, ou então até uma saia midi, por exemplo, que cria também aquele corte ali na parte inferior, você pode usar um sapato que seja da cor aproximada da sua pele, que tenha um bico fino, que mostre mais a pele. Então a gente sabe, né, com os conhecimentos da consultoria de imagem e estilo, e as minhas alunas do Poder do Estilo sabem de cor e salteado já todas essas possibilidades e técnicas de compensação e equilíbrio corporal. Então a gente tem uma enormidade de possibilidades para fazer esse efeito e usar absolutamente tudo que a gente quiser. O que a gente não quer aqui é que uma determinada possibilidade, um acessório tão rico, tão icônico, tão poderoso e com bastante potencial como o cinto sirva de limitação e sirva de engessamento para você montar os seus looks. Ao contrário, a gente quer aqui libertação. Falamos também sobre o cinto grosso, o cinto médio, o cinto fino, qual escolher, por que escolher, qual evitar, né? Qual é a questão. E vale a pena a gente pensar que quanto mais largo o cinto, mais esse efeito de achatamento. Quanto mais fino, menor esse efeito de achatamento. Só que a gente tem que pensar também nessa questão da modulação corporal, que quanto maior a pessoa, o cinto fino vai tender a sumir e não vai criar aquela sensação, aquele acessório que tem uma presença, né? Que faz aquele arremate que a gente consegue perceber. Então é tudo uma questão de proporção e até mesmo apurar o nosso olhar. Por isso é interessante a gente ficar sempre de olho em referências. Afinal de contas, quando a gente amplia as nossas referências, a gente aumenta o nosso repertório, né? Então, pensar que uma pessoa que tem 1,5 m usar um cinto muito largo e, por outro lado, uma pessoa que tem 1,80 m usar um cinto muito fino, não que isso seja um problema, mas ela sabe, né? E aí por isso que a gente gosta de compartilhar conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Ela sabe que sim, ela está provocando um efeito achatador no corpo dela. Tem problema? Não, desde que você tenha consciência dessa sua escolha. E aí vai ser feliz, né? Mas muita gente não sabe disso. Então, às vezes, se veste, olha no espelho e fala, nossa, tem alguma coisa que tá errada, eu não tô sabendo o que é. Então, agora a gente já sabe ali mais ou menos por onde, né, percorrer esse caminho. Hoje em dia, a gente não tem visto muito cintos finos trazendo muita novidade, sendo apresentado com mais atualidade na moda, na indústria da moda. Ele realmente tende a cair um pouco em desuso, embora a gente saiba que a moda é cíclica, né? O que hoje está em alta, amanhã está em baixa, e daí um tempo volta, e é isso. Então, hoje, nesse momento que a gente está falando desse conteúdo aqui, os cintos mais largos e os cintos médios, eles têm mais presença e mais possibilidade de uso do que o cinto mais fininho.
O cinto mais fininho, ele tem muito uso sim, mas especialmente se for para realmente fazer um ajuste ou delimitar uma cintura. Às vezes você está usando um vestido bem larguinho, né, mais fluido, às vezes até estampado, e você quer colocar ali com aquele arremate do cinto, certamente aquilo vai te ajudar a criar aquele efeito de cintura, mas não vai ser a presença em si, e muitas vezes é o próprio cinto que vai elevar a sua produção e tal. Nesse caso, não necessariamente. Então é importante a gente lembrar, né, ao fazer as nossas escolhas. Mas independente de qualquer coisa, e eu quero frisar aqui novamente, tudo é uma questão de gosto e estilo pessoal. Não existe uma lei universal, não existe uma receita, uma fórmula rígida e absoluta, né? Tudo vai ser ditado pelo que você se sente bem, pelo que tem a ver com seu estilo, pelo que funciona com seu tipo físico. Então, é realmente um mergulho nesse autoconhecimento, entender o que é legal para você, o que funciona para você, e a partir disso fazer as suas escolhas. É o que eu prego, né? Quando a gente sabe, a gente tem liberdade. Afinal, o saber liberta. Outra coisa que é muito relevante da gente pensar, até meio como um breve resumo, é em relação às fivelas, né? As fivelas, quanto mais diferentonas, quanto mais trabalhadas, quanto mais carregadas de detalhes, mais elas tendem a ficar datadas. E o contrário também ocorre. Ou seja, quanto mais discretas, quanto mais próximas do tecido ou do material, do cinto como um todo, mais elas tendem a durar no tempo, né? Tem uma conotação de atemporalidade muito maior. Não é uma regra. Quantas e quantas vezes a gente, né, quis lançar mão de uma tendência, algo que está super em alta, porque a gente também tem os nossos desejos, os nossos anseios e tá tudo bem. Mas é interessante até pra gente saber assim, será que vale a pena eu investir tanto num cinto muito diferente que talvez vai ficar marcado no tempo? Ou às vezes vale a pena investir num cinto que seja mais clássico ou que seja mais versátil, mais coringa, mais atemporal, e de repente se eu quiser lançar a mão de modinha, de tendência e tal, eu penso em algo que seja mais dentro do meu bolso ali, no sentido de que talvez eu não vá ter uma usabilidade, né, uma durabilidade daquele uso, né, de forma continuada no tempo. Então tudo isso a gente tem que avaliar, até porque a gente tem que fazer valer o nosso rico dinheirinho, certo? Então, por exemplo, uma fivela como essa, uma fivela como essa, uma fivela como essa, que são forradas com o próprio material, né, tendem a ser cintos que vão durar no tempo ou que vão cansar menos, né? Pode ser que chegue lá na frente, né, a moda muda a todo instante, a gente fala assim, sei lá, cinto com certo brilho, nossa, tá super cafona, ninguém aguenta mais e tal. Isso pode acontecer, moda é isso, né? Então, por exemplo, mesmo que um cinto não esteja mais tão em alta, mas seja um cinto discreto, um cinto mais neutro, você também não vai errar demais, percebem? Já por outro lado, existem algumas escolhas, como por exemplo, essa daqui. Eu fiz uma escolha super consciente, mas sabendo que é um cinto muito de modinha, né? Não só essa ideia da fivela dupla, como essa pegada do douradão, que nem é muito a minha vibe, mas esse modelo é um modelo que eu amei. Então isso aqui pode ser que daqui a um tempo seja algo que o nosso olhar não esteja muito mais ambientado. Mas tá tudo bem, eu fiz as minhas escolhas pensando nisso, né? Então, acho que a gente tem que ter realmente esse olhar voltado aí para essa questão, assim, do que realmente nos representa ou não, mas tendo muito esse olhar também do que tende a durar no tempo e do que não. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que vale a pena a gente ficar sempre de olho, é que às vezes a gente tem belas e ótimas peças, riquezas dentro do nosso guarda-roupa sem a gente se dar conta. Então, por exemplo, essa saia tem um cinto forrado belíssimo, que muitas vezes a gente acaba usando só com a mesma peça e ela realmente sai e pode ser usada aí como uma calça jeans, como uma saia, embaixo de um blazer, arrematando um vestido ou arrematando um casaqueto. Então, eu queria mostrar exatamente porque são várias preciosidades que a gente tem. Aqui também o trench coat, eu tirei aqui até para vocês verem, né? A gente sempre usa a faixa, tudo direitinho, e às vezes esquece que a gente tem um baita de um belo cinto caramelo aí para usar com outras propostas. Aqui também, para mostrar para vocês, ó. Esse é um macacão que eu amo, ele tem esse vermelho meio coral.
Ele tem o cintinho aqui na região da cintura, que fica muito lindo, dá um arremate todo especial, mas é um belo cinto que eu tenho para usar com várias outras propostas, e vocês já devem ter percebido que vermelho é realmente algo que me apraz, né? Então, acho interessante a gente falar disso, porque muita gente tá ali no piloto automático e esquece de se dar conta de que a gente também tem outras possibilidades dentro do nosso próprio guarda-roupa. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês na prática algumas combinações que super funcionam. Acho bem legal a gente pensar na ampla possibilidade de combinações dentro de um círculo cromático. Então, quando a gente olha ali o círculo cromático, a gente tem as cores análogas, que são as cores que estão lado a lado no círculo cromático, e a gente também tem as cores complementares que estão ali em lados opostos. Então, todas essas combinações super funcionam. E às vezes você tem, de repente, sei lá, um cinto verde em casa e fica meio em dúvida, será que eu posso usar de uma forma colorida como calça, como um blazer, como uma blusa, com um sapato, com o que eu posso usar? Estou em dúvida. Um bom ponto de partida é avaliar essas possibilidades do círculo cromático, né? Cores análogas e cores complementares são sempre uma ótima resposta para as suas conjugações. Cores análogas tendem a ter um pouco mais de descrição, né? Tem aquele refinamento, e as cores complementares têm aquela presença, trazem um espírito de criatividade, marcam presença mesmo, é para pessoas que não gostam de passar batido. Então, eu vou fazer algumas combinações pensando nisso e mostrar também na prática para vocês como a gente não precisa se preocupar com conjugação de sapato, que o sapato, se for preto, a bolsa tem que ser preta, se o sapato for preto, o cinto tem que ser preto, ou se for caramelo, tem que ser tudo caramelo, ou ao contrário, se for vermelho, eu tenho que combinar. Então, uma regra desde já que acho super importante é: você não é obrigada a usar tudo da mesma cor, mas ao mesmo tempo também usar tudo da mesma cor pode ser que haja um excesso. Então, quando a gente está falando de cores vivas, de repente, sei lá, um cinto coral como esse, se você quiser usar um cinto coral com uma bolsa coral, um sapato coral, talvez já fique meio demais. A gente recai ali naquele lado sombra, que é um lado de excesso, que a gente perde um pouco do bom gosto, do equilíbrio e tudo mais. Já por outro lado, se a gente está falando ali de cores neutras, como por exemplo um bege, né, um off-white, um preto, então se você quiser usar, né, todas essas conjugações num só look, talvez seja mais coerente ou menos impactante. Então, mais uma vez, é uma questão de bom senso e é uma questão também de você ter um certo repertório aí de referências para que você, que tem ainda alguma dúvida na hora de começar a fazer a sua conjugação, tenha mais segurança para tocá-la. Então vamos ver aqui na prática várias possibilidades que a gente tem desse universo ilimitado dos cintos.
Bom, então agora nessa parte final do vídeo eu quero tirar aqui algumas dúvidas, esclarecer com vocês algumas perguntas que chegaram para mim que eu julgo pertinentes para a gente elucidar ainda mais esse tema e abrir ainda mais a nossa mente. Algumas eu já até abordei de uma forma direta ou indireta já nesse vídeo, também nos outros vídeos que a gente tem no canal, no IGTV, no Instagram e tudo mais sobre o tema, mas se for necessário eu trago alguns pontos aqui para vocês. Bom, então, primeira pergunta, tenho cintura, mas sou baixinha e barrigudinha, qual cinto pode me ajudar a despistar? Quando a gente pensa nisso, primeira coisa é, se você é muito baixinha, evitar cintos muito grossos. Agora, se você quiser usar os cintos mais largos, vamos evitar o contraste. Então, assim, para usar um cinto com uma calça mais escura, de repente você usar um cinto mais escuro. Se quiser usar uma roupa mais clara, né, um fundo mais claro, usar um cinto mais claro. Quanto mais contraste, quanto mais largura, mais a gente tem esse efeito de achatamento. Quanto menos contraste, menos largura, mais a gente dá aquela sensação de continuidade, né? Então, é realmente fazer esse equilíbrio aí, essa junção na hora de montar o seu look. Qual opção fica melhor para as baixinhas usarem com vestido crepe florido estampa graúda? Bom,
A gente já sabe que estampa graúda tende a trazer esse efeito de dilatação, ou seja, a ampliar o efeito visual óptico e dar uma sensação de um volume maior. Então, se você já é baixinha, essa estampa já, né, tem esse efeito que dá uma achatada ainda maior, vamos evitar esse corte, esse achatamento na região da cintura. Então, com isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um cinto que tenha uma cor aproximada ao fundo da estampa. Então, se a estampa é meio azulada, azul marinho, pegar um cinto azul marinho. Se a estampa tem um fundo verde, pegar um cinto que tenha um fundo mais esverdeado, ou se tem uma pegada mais pro cinza, alguma coisa nessa linha, né? Quanto menos contraste, menos corte, mais a gente vai conseguir esse efeito de menos achatamento, né? Quando o cinto não cabe no espaço da calça, colocar para fora é ruim. Eu até falei disso na live, no nosso encontro anterior do Clube do Estilo, mas eu acho que vale a pena a gente frisar aqui. Não é um problema, desde que você consiga assentar, colocar o cinto e que ele não fique subindo e descendo. Se ele ficar subindo, se você ficar incomodada, se ele não encaixar na roupa, por exemplo, quando a gente coloca uma roupa, um cinto numa peça muito lisinha, tipo uma lycra ou um poliéster ou algo que escorrega muito, o cinto vai ficar subindo e descendo. E isso definitivamente depõe contra a nossa postura, vai ficar deselegante, não é legal. Por outro lado, quando a gente coloca de repente com uma calça jeans, por exemplo, essa calça jeans, ela é nesse efeito clochard. Então, independentemente de usar o cinto dentro do passante, que é isso aqui, se eu quiser usar por cima, porque às vezes o cinto é mais largo, provavelmente vai encaixar muito bem sem ficar subindo e descendo. Então, não tem problema nenhum, desde que não fique desconfortável e também, consequentemente, não fique deselegante. Por outro lado, quando a calça tem o lugar, não colocar o cinto é ruim? Não tem um problema. Então, de repente, você tá com uma calça jeans que tem o passante, né? E você não quiser arrematar com o cinto, não tem problema nenhum. Tecnicamente, não tem nenhum equívoco, nenhum erro. Porém, a gente sabe que o cinto tende a arrematar melhor toda e qualquer produção. Então, é sempre muito bem-vindo, embora não seja obrigatório. Vamos lá. Um cinto caramelo precisa combinar com algum ponto de cor igual no look ou ele é neutro? O cinto caramelo é extremamente neutro. Na verdade, nenhuma cor de cinto, vejam bem, precisa combinar com outro ponto do look, outro ponto ou outro acessório, né? É super possível combinar, não é obrigatório, especialmente quando a gente pensa no caramelo, que sim, é uma cor neutra, o caramelo, juntamente com bege, com preto, com off-white, com marrom, todos esses são tons, todas essas são cores, nuances muito neutras, coringas e versáteis, elas podem existir ali como ponto isolado no seu look ou conjugando com outras possibilidades dentro do look. Então, não tem essa necessidade. Gosto de vestido com cintura marcada. Posso usar cinto com todos os tipos de vestido? Bom, eu acho que não. Na verdade, não é todo modelo de vestido que vai permitir um cinto. Por mais fininho ou delicado que um cinto seja, tem determinado modelo que não permite, não cai bem, né? Então, de repente, um vestido de festa, um vestido, sei lá, de renda, não é tudo que vai caber um arremate com um cinto. Acho que é muito uma questão de bom senso. Mas, quando a gente pensa que a gente tem que atender ao nosso gosto e estilo pessoal acima de tudo, então eu acho que o que a gente pode pensar é que é muito possível em várias ocasiões, e se isso é do seu gosto, do seu estilo pessoal, antes mesmo de fazer uma nova aquisição, é importante que você perceba se aquele modelo, se aquele vestido vai permitir um cinto, né, um arremate ali acinturando a sua peça. Então, independentemente de você já ter várias escolhas do seu guarda-roupa, daqui para frente, avaliar se isso faz sentido ou não para você. Porque, sim, é super possível em várias modelagens, mas não é possível ou não fica legal em tudo, definitivamente. O cinto sempre vai agregar no look ou menos é mais? Eu acredito que um cinto sempre vai agregar no look se houver espaço para ele. Então, até já fazendo um link com a resposta anterior, não é todo vestido que vai permitir um cinto. Então, respondendo aqui, não é todo look que vai ensejar a necessidade de um remate de cinto. Mas tem vários looks que a gente sabe que tem ali aquela possibilidade de um remate com cinto, e aí nesse caso eu acho que sim, vale arrematar com cinto. Seja um cinto da cor, porque quando às vezes a gente fala muito sobre cinto, as pessoas ficam falando, né, eu preciso comprar um cinto colorido, eu preciso comprar um cinto marcante, e de fato eu acho que
agrega muito, mas às vezes a gente pode estar com uma calça social, uma calça em alfaiataria preta e uma camisa branca, ou seja, extremamente clássica, formal, sofisticada, porém o simples fato de arrematar ali a região da cintura com o passante que já tem na sua calça e um cinto preto que seja, vai dar aquele arremate, vai dar aquela refinada naquele look, mesmo sem chamar muita atenção, sem marcar muita presença, porque a gente sabe, por exemplo, as pessoas do estilo clássico não gostam de chamar muita atenção, gostam de estar alinhadas, em dia, gostam de mostrar muito mais através da sua competência, através da sua fala, através da sua ação, do que em si na sua vestimenta. Mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença, né? Então, pensando aqui na pergunta, sempre vai agregar no look? Sempre que houver a possibilidade natural do uso de um cinto. Aí, nesse caso, eu acho que sim, sempre vai agregar. Porém, não necessariamente vai ser possível, né, em todos os casos. Aí a pergunta, o menos é mais? Acho que nesse caso do cinto, o menos é mais, ele super funciona, né? Às vezes, ao invés de um excesso, é melhor a gente pecar pela falta. Mas no caso do cinto, se houver a possibilidade de usá-lo, eu acho que vale a pena arrematar com o cinto, sim. Quem tem busto grande, qual é o cinto que pode usar? Como eu disse, sempre pensar na ideia de quanto mais blocos, quanto mais cortes a gente cria, mais achatamento. Então, se você já tem um busto grande, significa que você já tem um volume de destaque nessa região. Se você coloca um cinto largo ou com muito contraste, uma outra cor aqui, uma barra encurtada, um sapato de outra cor, você já está criando vários blocos. Eu acho que é realmente um somatório aí, é uma equação que realmente funciona, né? Se eu quero cortar aqui, vou diminuir aqui, né? Às vezes vou usar um look monocromático, vou usar um rabo preso para me dar uma alongada, vou usar uma blusa com decote V. A gente consegue fazer essas compensações. Lembrando, gente, que visualmente, né, o nosso corpo, vamos imaginar um corpinho, né? Um corpinho de uma mulher. Então, a gente sabe que nós temos ali a parte da cabeça, nós temos ali a parte do tronco, nós temos ali a parte da cintura, que ilustra bem o que a gente está falando aqui em relação ao cinto, nós temos a parte da calça, nós temos a parte do tornozelo, que às vezes está de fora, se for uma barra mais encurtada, se for uma saia midi, né? E aí, a gente ainda tem o efeito do sapato, que se ele tiver num contraste muito grande, a gente ainda tem mais um corte, mais um bloco. Então, dá uma somada aí, vocês, avaliem no caso específico de vocês, assim, se a gente tem ali 5, 6, 7 cortes, se a gente conseguir minimizar 2 ou 3 desses cortes, a gente já consegue fazer um equilíbrio, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, eu sou baixinha, sou mais cheinha, tenho peito grande, não posso usar um cinto grosso? Pode, desde que você faça as compensações para que você se sinta melhor ou da melhor forma que você quiser. Aqui tem uma pergunta que a gente já abordou, mas vale a pena repisar. Cintos finos caíram em desuso? Ainda há a possibilidade de usar sem o look ficar datado? Sim, de certa forma tem sido cada vez menos usados nesse atual momento, né? Lembrando dos ciclos, mas a gente tem sim as possibilidades de uso do cinto mais fino, né? Especialmente se for para delimitar a região da cintura, para marcar um vestido que seja muito largo, para fazer aquele ponto que a gente precisa ali de um alinhamento do seu corpo, de um ajuste na região central ali, sem que você faça aquele corte. Então, sim, ele tem um uso, porém, em termos de estilo, ele tem se colocado aí numa posição meio marginalizada. Mas é gosto e estilo pessoal, né? Então, cada um, de fato, tem o seu. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que ela é muito específica, mas eu vou pegá-la aqui de exemplo. Um cinto azul claro combina com quais opções de roupa? Gente, com uma enormidade, né? Um cinto azul claro pode combinar com uma calça jeans, pode combinar com uma calça social, de repente mais clara, pode combinar arrematando uma saia midi, pode combinar em cima de um casaqueto, né? Tem uma grande possibilidade de uso, sem contar a grande possibilidade de conjugação de cores que eu já falei aqui para vocês e vocês inclusive viram na prática, né? Pensando no azul, azul com roxo fica muito legal, azul com verde fica muito legal, pensando ali nas cores análogas, ou de um lado oposto, né? O azul com vermelho fica super interessante como uma cor complementar. Então, assim, não se limitem a nenhuma cor específica, eu sempre falo. Se quiser fazer uso de uma cor,
Comece pela cor que você mais gosta, né? Pela cor que você mais tem no seu guarda-roupa. Certamente isso vai facilitar e muito a sua inserção nesse universo dos cintos, especialmente dos cintos coloridos. Próxima pergunta. Cinto da modinha, melhor comprar o mais barato mesmo? Sim, melhor comprar o mais barato. Até para saber, eu aplico muito isso até em coisas que eu tô querendo experimentar, que eu não tenha muito costume. E aí eu prefiro fazer um investimento que eu tenho certeza, assim, que se for um investimento que não vai ser tão certeiro, não vai ser tanto prejuízo. Então, na minha opinião, vale a pena. Agora, cintos que tendem a, né, durar no tempo, que você compra para durar toda uma existência, aí eu acho que vale a pena um investimento maior em termos de qualidade, durabilidade mesmo. Cinto animal print é brega? De forma alguma. Veja, eu tenho inclusive 2. Animal print, na verdade, é um clássico, é uma estampa clássica. E quando a gente fala de animal print, a gente fala da onça, mas a gente fala também da cobra, da zebra, da girafa, do leopardo. Existem vários animal print, embora a onça e a cobra, né, e a zebra sejam os mais comuns. Definitivamente não é brega. É claro que pode ser que não tenha absolutamente nada a ver com o seu estilo, e tudo bem. Mas brega não é, exatamente porque é uma estampa clássica. Então, pode tirar isso da cabeça, se quiser apostar, vale a pena começar, tem dúvida, de repente vale a pena esse conselho de começar com o mais baratinho, porém, o que não vale é ficar com essa mentalidade que vai te limitar. E para fechar, uma pergunta que também já teve uma resposta indiretamente por aqui, mas vale a pena a gente arrematar com isso aqui, é se a fivela do cinto tem que ser prateada ou dourada e se tem que combinar com os demais acessórios. Uma coisa que é importante é o seguinte, quanto mais superfície você vislumbrar de um tom prateado ou de um tom dourado, mais vai chamar atenção e ficar mais marcado mesmo. Então, por exemplo, um cinto como esse, Ana Letícia, aquela que não é a dona da verdade, eu usaria com acessórios mais puxando para o dourado. Porém, se for um cinto com uma pegada um pouco mais discreta, esse aqui, por exemplo, esse aqui tem um prateadinho aqui no acabamento, mas pouca diferença faz. Então, esse tipo de cinto, para mim, tanto faz. É claro que hoje em dia não tem muito mais essa limitação de só usar dourado com dourado, prateado com prateado e bronze com bronze ou coisas do tipo. Não, isso não existe mais. Porém, é muito uma questão de coerência, né? De bom senso, de saber se aquilo tá casando. Então, se você usa um cinto como esse, muito douradão, e aí, na parte de cima, você tá com brinco, colar, pulseira prateada, eu já acho que tá meio demais, assim, talvez é realmente uma questão de bom senso, muito mais do que técnica ou ferramenta e regra da consultoria e do conhecimento aí mesmo, sabe? Agora, se você tá com um cinto como esse, que é super chamativo no dourado, e tá com um acessório mais miudinho, prata ou até uma joia e tudo mais, pra mim tá super ok. É mais essa questão, se aqui é muito, aqui é menos, se aqui é menos, aqui pode ser muito. Assim como é em relação aos maxi acessórios de forma geral. Se eu tô com um maxi brinco, provavelmente eu nem um colar eu vou estar, embora às vezes eu possa estar com uma pegada mais maximalista, mas certamente eu não vou estar com a pulseira, eu não vou estar com o anel. Então, fazendo essa lei da compensação, eu acho que a gente sempre acaba lucrando muito. Então, assim, prata ou dourado, qual investir? Qual a cor do metal que você mais usa e mais gosta. Então, se você gosta mais de dourado, provavelmente conjugar uma fivela dourada com o que você já tem vai ser muito mais fácil no seu dia a dia, né? Então, assim, de repente você tem trocentos acessórios dourados, mas pega um cinto, uma fivelona prateada, você provavelmente vai ter um trabalhinho a mais para conseguir conjugar isso de uma maneira homogênea, né? De uma maneira coerente na sua produção. Bom, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse formato. Foi uma maneira de não deixar vocês sem o conteúdo que eu sempre prometi e quero cumprir até onde eu não puder mais com vocês. E acredito que a gente conseguiu abordar muito do que importa no universo dos cintos. É claro que a gente tem todo um universo ainda a descobrir, explorar, trabalhar, mas com isso que a gente já tem por aqui, com certeza você já tem assim
um bom caminho para seguir nessa toada, certamente vai funcionar muito no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho para vocês. Se tiverem ficado com alguma outra dúvida ou pergunta que não foi respondida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!